gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Chosen Talk. E hoje nós vamos falar sobre uma pauta muito relevante, muito importante, que é a fé no meio educacional. E nada melhor para falar sobre isso, né, do que alguém que... ninguém melhor para falar sobre isso do que alguém que realmente vive isso na pele, né, não, William? Verdade, a gente está aqui com uma convidada muito especial, uma pessoa que tem estado com a gente sempre aqui na igreja e que fora daqui tem atuado como professora, tem estado próximo, né, a adolescentes e vai poder falar para a gente um pouco, né, de como funciona, de como ser um cristão nesse ambiente que às vezes é bem complicado, né? A gente está aqui com a Laíse. Se apresenta aí, Laíse. Olá, gente. Eu acho tão difícil a gente falar sobre a gente, né? Mas eu sou Laíse, né? Pra quem não me conhece. Eu sou filha amada do Rei, né? Jesus, a misericórdia do Senhor me alcançou e por isso eu tô aqui. Sou esposa do Léo, né? Mãe da Helena e da Elisa. E estou professora aí já há um tempinho, né? Atuo aqui na igreja servindo também na área de educação religiosa, né? Teatro, tantas outras coisas. E é isso. A gente tá aqui para servir. Essa sou eu. A pessoa que comanda os musicais. Né? Exatamente. Mas fala aí, Laís, como que surgiu essa paixão pela educação? Então, engraçado que a gente fica pensando sobre isso, né? Aparentemente nunca foi muito óbvio no momento em que eu estava vivendo ali a minha infância, a minha adolescência, né? Eu fui me dar conta de que era óbvio só depois, né? Quando eu comecei a estudar sobre o assunto. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que tive muita facilidade para compartilhar, até com os meus colegas na escola, né, na igreja, aquilo que eu tinha aprendido. Então, eu gostava de... Assim que eu aprendia sobre algo, eu gostava de compartilhar, né, com as minhas amigas. Eu li um livro, compartilhava com uma amiga minha sobre o livro que eu estava lendo. Então, eu sempre gostei muito disso. Só que isso não era, assim, tão óbvio enquanto eu estava ali vivendo a minha adolescência e minha juventude, né? Só mais tarde, depois que eu fui olhar ali realmente para minhas características, para o meu passado, e fui ver que isso estava realmente sempre muito latente, né? Mas eu decidi estudar, né, para a área de educação. Eu já estava ali já há um tempo, já tinha me formado no ensino médio já há um tempo, né? Assim que eu terminei o ensino médio, eu queria trabalhar. A gente tinha vivido uma adolescência bem apertada ali, né? Então, eu queria poder ter minha independência, né? Então, eu decidi trabalhar e aí eu fui pro comércio, né? E aí, trabalhei em shopping e tal. E aí, quando eu fui pro comércio, eu vi que realmente aquilo ali não era o que eu queria, né? Que eu queria fazer alguma coisa diferente. E aí, ali conversando com umas amigas, a gente foi pensando, vamos fazer uma faculdade, o que a gente vai fazer? E a gente decidiu junto que ia fazer alguma coisa na área de educação, né? Então, só depois ali, realmente fazendo a faculdade, na prática do meu dia a dia, que eu fui me enxergar realmente apaixonada por esse universo. Mas não foi algo tão óbvio assim a vida toda, não. De início foi algo que você foi só por interesse? Só tipo assim, vou fazer uma faculdade, o que eu vou fazer? Vamos lá, vamos fazer uma faculdade. Eu sabia que eu gostava dessa coisa de ensinar, porque eu já ensinava na igreja, né? Então, eu gostava, eu tinha essa facilidade. Então, eu queria fazer algo ali realmente na área da educação, né? Mas... também tinha que ser algo que pudesse ser flexível com o meu horário de trabalho, porque na época eu trabalhava durante o dia, então eu não podia fazer uma faculdade, por exemplo, que me tomasse um dia inteiro. Então, no início foi ali meio de... vamos lá, roda a roleta, vamos ver onde é que vai parar. Mas graças a Deus, né, que o Senhor foi direcionando tudo e aí deu tudo certo. Amém. Tá aí uma professora agora de EBD na escola. E aí você falou que você está aí há um tempo, né, como professora, e a gente queria saber há quanto tempo exatamente você está como professora. Eu dou aula há mais ou menos uns 14 anos, né? 14 anos dando aula. Eu comecei dando aula exclusiva na rede particular, porque eu comecei a dar aula, né? A Helena ainda era pequenininha, então eu queria ser mãe também, então eu não queria que algo que demandasse muito tempo. Então eu comecei na rede particular e aí depois a gente foi ali fazendo uns contratos na rede pública de ensino. Contratuada, tá vendo? Você dá aula de matemática, né? Dou aula de matemática. A matéria que mais tem dificuldade. Que isso, Mas o que te encanta em trabalhar com adolescentes? Então, eu sempre falei, quando eu decidi ser professora, eu sempre soube que eu não queria ser professora de criança.
Porque eu sempre gostei muito dessa coisa da conversa, de trocar ideia, né? E quando eu optei por ser professora de matemática, né, eu também tinha isso em mente porque eu tive professores ao longo da minha vida que eram professores que eram muito inteligentes, mas que tinham muita dificuldade de passar aquilo que eles tinham aprendido, né? E eu queria realmente, eu tinha em mente que eu queria ser uma facilitadora, eu queria traduzir a linguagem, né? Tanto que, assim, eu não sou uma professora que, aliás, tá muito preocupada em usar termos técnicos, né? Eu sempre procuro facilitar ao máximo a linguagem para que eles entendam, né? Qual era a pergunta mesmo? O que mais te impede de trabalhar? E aí, eu queria essa questão, né? Eu gostava dessa questão da conversa, cara. E eu gosto muito de conversar com adolescente, porque adolescente é engraçado. Então, assim, eu gosto muito dessa troca de conversar, de mostrar para eles que é possível, que eles conseguem aprender, que não precisa carregar aquele bloqueio pro resto da vida, né? Às vezes você se deparou com um professor lá no ensino fundamental que às vezes não tinha, né, que não gostava muito da matéria, às vezes até, né? Porque você tem no ensino, lá nos pequenininhos, é um professor dando aula para todas as matérias. Então, às vezes o professor gosta mais de uma matéria do que de outra. Quando ele vai ali a partir do 6º ano, não, né? Ele tem um professor específico para cada matéria. Então, eu estava ali explicando, eu gosto de explicar para eles e falar que, cara, não é assim, você de repente só criou ali um bloqueio, e essa troca é muito engraçada. Eu me divirto muito com adolescente, me divirto muito com eles. E a gente... É muito bom, né, na verdade, ter um professor assim, né, que é flexível, né, que não tá só preocupado em, não, é isso aqui, pronto, acabou, né? É muito, muito bom mesmo. E conversa, né? Que Sim, quer sim. fazer parte da vida do aluno também. Exatamente. E a gente vê também que a realidade dos adolescentes hoje é completamente diferente da realidade dos adolescentes, pode se dizer, há um tempo atrás. Tipo, os costumes, né, as conversas são totalmente diferentes. E como professora, o que você percebe de diferente na geração de hoje? Eu acho que assim, de um tempo atrás, vamos botar assim, de 14 anos atrás, quando eu comecei, eu vejo muita diferença na questão realmente do foco, né, da dedicação. Então, eu estava até falando com meu marido esses dias que eu estava pegando umas provas antigas, né? E aí eu tava olhando ali para as provas e falava assim, meu Deus do céu, se eu der uma prova dessa hoje para o aluno de hoje, não são todos que conseguem fazer, né? Então eles têm mais uma dificuldade nessa questão da interpretação, eu acho até porque tudo já vem muito pronto, né, na internet. A informação já está ali pronta, você não precisa de pesquisar, de ir atrás, nada. Então, isso eu sinto muita diferença, né? Eles têm essa... às vezes é até preguiça mesmo de olhar ali, de interpretar, né? Então, às vezes eu me deparo direto com uma pergunta, às vezes está lá a questão, ela bota a questão, e eu falo, professor, o que é para fazer? Ele nem leu a pergunta. Então, essa questão da dificuldade da interpretação, né? É algo que é muito forte hoje comparado com alguns anos atrás. Eles também hoje... Eu acho que... Eu não sei se essa é a palavra mais correta para usar, né? Mas eu sinto que, assim, que eles desistem com mais facilidade diante de um desafio, né? Então, se eu pegasse aqui uns alunos meus de 10, de 12 anos atrás, quanto mais eles não... Não, é desafiador, eu quero resolver. Enquanto eles não resolveram, não sossegava. Hoje, não. Eles olham... Às vezes, olham para ali, para a questão e falam assim, cara, não vou nem tentar. Não vou conseguir. Então, isso é bem forte, assim, da diferença de gerações. Algo que eu reparo bastante, né, que eu sou um pouquinho mais velho do que a Helena, eu vejo que algo que tem nessa geração de agora e quando eu estudava não tinha, era essa tão facilidade com a internet, não tinha a IA ainda, o chat GPT, que é algo que eu vejo que tem muitas pessoas que são muito presas, né, ao chat, a ficar ali, tem a questão, vai lá e já coloca a questão inteira e pega a resposta, sabe? Algo que antes não tinha, eu precisava buscar em livros e tal, para poder buscar, né? Com certeza. É algo que hoje, ao mesmo tempo que é usado para ajudar bastante gente, também atrapalha, né? Por outro lado. Sim. E tem também, eu acho que essa questão de não saber lidar com a frustração, né? A gente, né, uma geração anterior a essa, né? Falando aqui de 10 anos,
A gente era mais preparado para lidar com a frustração, porque as coisas eram realmente mais difíceis. Então, por exemplo, às vezes falando, por exemplo, da rede particular, né, onde eu passei a maior parte. O pai ele fazia um esforço grande para manter um aluno na escola particular, e o aluno ele se sentia naquela coisa de assim, não, eu tenho que honrar o esforço do meu pai, né? Hoje, não, parece como as coisas estão mais fáceis, né? Então, quando vem algo que foge ali, parece que gera uma frustração maior, eles ficam mais... E abre mão mais rápido, né? Isso, sim, com certeza. E tem a questão de... Você falou dos pais também, né, principalmente, e muitos pais lidam diferente, né, pais, líderes, enfim, as pessoas que estão à frente a esses adolescentes, a esses menores de idade, digamos assim, tem visões diferentes, interpretações diferentes sobre como lidar, enfim. E aí, o que você acha que esses líderes, esses pais precisam entender sobre essa geração? Então, eu acho que tanto os pais quanto os líderes precisam entender realmente essa questão dessa dificuldade de lidar com a frustração, né? E essa questão do imediatismo, do querer tudo para agora, né? Do meu jeito, no sentido de realmente conduzir, né? De orientar, de ajudar, né? De poder estar ali junto e falar assim, não, calma aí, né? Vamos com calma, né? A gente precisa se esforçar, precisa se dedicar, mas também uma coisa saiu fora do planejamento também não é o fim do mundo. Então, eu acredito assim, que os pais e os líderes precisam entender é que essa é uma geração com certeza mais imediatista, né? E essa dificuldade de lidar com a frustração, às vezes faz com que eles tenham comportamentos, né? Que às vezes o líder, o pai, pode se considerar como uma afronta, né? Sim. Principalmente, por exemplo, na minha geração, onde era assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, às vezes, hoje, você lidar assim, com uma fala, né? Ou com uma maneira diferente, né? Desse adolescente se posicionar, às vezes o pai, o líder, considera aquilo como uma afronta, mas não é. Às vezes é uma dificuldade de lidar realmente com aquela frustração que ele está sofrendo. Ele fez um planejamento, ele queria fazer alguma coisa e de repente frustrou meus planos para ele dar um chilique, dar uma crisezinha. Então, assim, eu acho que os pais realmente têm que tentar ali olhar para o novo, né? De uma forma, não adianta a gente querer colocar sobre uma geração nova, com uma visão de mundo nova, impor aquilo que, não, mas no meu tempo... Não, mas a gente não está mais no meu tempo. A gente está em outro tempo, né? Então, é óbvio que a gente não vai aqui abrir mão de valores, mas a gente também precisa quebrar alguns paradigmas e entender, né? Por exemplo, na minha época, eu chamava um professor de senhor e de senhora, eu tinha que chamar, né? Hoje, os meus alunos me chamam de você, de tia, de Laizão. E, assim, eu não considero isso com desrespeito. Eu considero realmente como uma tentativa de aproximação. Mas se você pegar uma pessoa com uma mente mais, assim, de não, tem que ser assim, né? Às vezes a pessoa pode pegar e interpretar como uma falta de respeito, que não é. Às vezes é só uma tentativa do adolescente de se aproximar, de estar mais perto. Então, a gente tem que ter aí esse jogo de cintura para tentar olhar para essa geração como um olhar diferente, né? Tentar entender. Não, aqui eles estão entendendo um mundo diferente, eu preciso também me esforçar um pouquinho. É entender que nem tudo é 880, né? Isso. Que assim como para eles a nossa realidade é diferente, a deles tipo, era de uma forma, a nossa de outra. Não tem como a gente implementar algo nosso para a realidade deles, que eles não vão se acostumar totalmente. Da mesma forma, a gente não vai se acostumar totalmente com a realidade que pessoas mais velhas viviam, né? Com certeza. Hoje você vê, por exemplo, uma criança, um pré-adolescente, minha filha, por exemplo, 11 anos de idade. Minha filha não sabe o que é um comercial. Então, você imagina que, assim, que essa criança, ela tem muita dificuldade eu não podia escolher na televisão o que eu queria ver. Eu tinha que ver o que estava ali. Era o que estava ali. Era o que estava ali. Não tinha como. Não tinha essa possibilidade. Então, às vezes, a gente não para pensar que isso realmente molda a maneira como que a pessoa encara a realidade, né? Encara, né? Eu fazia telefone assim. Hoje você pega uma criancinha, você vai falar assim, imita um telefone. Ela vai fazer assim com a mão. Parece bobo, mas mostra realidades completamente diferentes. É a mudança do mundo, né? É verdade.
E falando sobre essa mudança, como você acha que as redes sociais têm impactado os adolescentes? Cara, eu acho que mais negativamente do que positivamente, né? Existe muita comparação, né? Então, hoje você olha, né, o mundo das redes sociais, as pessoas, elas não postam, né, a parte ruim da vida delas, né? Na grande maioria das vezes, ela posta a melhor foto, né? O melhor passeio que ela fez. É tudo o que é o melhor da minha vida. Então, isso gera um sentimento, muitas das vezes, de comparação que faz com que eles se atropelem, né? Então, ou você pega um oposto de, às vezes, chega lá um adolescente que ele se acha super inferior, né? Porque ele não consegue ter aquela vida, ele não consegue ter aquela marca de telefone, ele não consegue ter aquele corpo que está ali exposto. Então, isso gera, sim, muita comparação, muitas distorções de personalidade, né? Hoje eu percebo, assim, que na minha época, por exemplo, a gente a gente sonhava com o futuro, já pensando assim, no que eu quero ser e tal, né? A gente meio que já ia ali formando a nossa identidade, a nossa personalidade. Hoje eu sinto que eles são um pouco perdidos, né? Porque é um monte de informação ao mesmo tempo. Então, eu olho para cá é uma coisa, eu olho para cá outra coisa, né? E eu percebo que eles estão cada vez mais tendendo a procurar e a optar, por exemplo, por carreiras que, teoricamente, ofereçam mais facilidades para ele, né? Sim. Então, hoje você não... eles não optam por carreiras que, tipo assim, eu sonho com essa vida, eu sonho em mudar a vida das pessoas, enfim, esse tipo de coisa. Eles já olham para o que é mais fácil, né? O que eu ganho dinheiro mais rápido. Porque hoje você vê na internet o cara com 20 anos, ele tem que ser milionário, ele tem que estar, né, com a vida praticamente toda dando um sucesso. E aí ele olha para a vida dele e fala assim, caramba, eu tô longe disso. E aí a gente vê um monte de distorções aí, né? Jogos de azar, um monte de coisa que é muito comum hoje entre eles, né? Eu tenho muitos adolescentes de 12, 13 anos, né? Que já apostam em bet, porque justamente nessa esperança de ter uma vida igual do cara que ele tá ali. Eles estão vendo ali uma pessoa que está conseguindo tudo dessa forma e acha que vai ser do mesmo jeito, né? Só que eles não veem que é outra realidade, sabe? Não tenta colocar a sua expectativa naquilo, só que se olhar por trás, né, os bastidores da vida daquela pessoa é totalmente diferente. Sem contar o tempo que rouba, né? Tempo que rouba, então você vê às vezes assim, cara, passa o dia todo praticamente rolando ali, rolando feed, rolando stories e é um tempo assim que não volta, que não tem como você recuperar, que você podia estar, né? São poucos os que acabam, porque assim, a rede social não é todo ruim, né? Tem muita coisa boa ali, né? Se você souber ali selecionar, né? As pessoas que você acompanha e tudo, tem muita gente ensinando muita coisa boa, né? Então, só que na grande maioria das vezes, o que a gente vê é eles, né, acompanhando futilidades e acaba roubando o tempo. Certo, E esse é um comportamento que a gente vê que tem crescido e a gente tem visto com mais frequência nessa questão da comparação, do imediatismo, né, de querer tudo para ontem, não conseguir esperar, não conseguir se ver algo dando errado, não consegue voltar desde o início, já logo desiste. É algo que a gente tem visto, que tem crescido e tende a crescer cada vez mais, né, do jeito que as coisas têm andado. E uma questão também, né, que a gente viu, né, que a gente gostaria de falar com você também, é a questão de ser cristã dentro da escola, né? Ser uma professora com princípios cristãos, né? E tem essa dificuldade, né? De não poder falar diretamente, né? Tipo, de poder falar diretamente com o aluno sobre isso. Então, a gente queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, se é possível viver o evangelho na escola, dentro da escola, sem ser o chato da turma, né? Sem ser a professora chata que tá ali tentando converter o aluno. Com certeza, eu acho que eu não sou chata. Mas eu acho que assim, que o segredo de tudo é justamente viver a vida, né? Viver a vida de verdade. A gente não precisa ser fake, né? Eu não preciso chegar ali na escola com uma imagem montada, né? Então, assim, é viver o evangelho de verdade. Então, eu acredito, assim, que quando eu tô
sendo empática ali com o meu aluno, quando eu estou me esforçando para poder fazer com que ele aprenda de uma maneira diferente, porque eu já tentei ali de um método, ele não está conseguindo aprender, então eu vou pegar um outro exemplo. Então, quando eu estou ali me esforçando para que ele aprenda, eu acredito que isso é o evangelho, né? É você fazer com que o outro se sinta amado, pois tem alguém que se importa comigo, né? Então, por exemplo, na rede pública mesmo, né, eu lido muito mais com isso, né? Porque às vezes você pega assim, turmas muito cheias. Sim. E infelizmente, a maior parte deles ali não está, às vezes, muito interessado, né? Ou já estão ali levando, né? Deixando a vida me levar. E às vezes o que acontece é que às vezes os professores eles vão desistindo, né? Então, às vezes, quando você pega ali e o aluno às vezes se depara e fala assim, caramba, que tem um professor aqui que está realmente interessado em fazer com que eu aprenda. Então, eu tenho vivido essa experiência, né? De ver assim, os olhinhos dele olhando, prestando atenção. Por mais que às vezes, né, você ouve meu Deus, eu nunca vou aprender isso, meu Deus, matemática é horrível, a gente sempre ouve. Mas assim, é muito gratificante você ver assim, caramba, que legal, aprendi. E eu acho que isso é comunicar o evangelho, isso é mostrar que você se importa, isso é você mostrar que esse reino que a gente vive é um reino disso, de você dividir, né? De você compartilhar, de você se importar com o outro. Então, você não precisa estar ali necessariamente pregando, né? Dando rajada de versículo. É viver a sua vida, né? Simples, ordinária do dia a dia, amando as pessoas, cuidando delas, sendo empática, sendo, né, percebendo o aluno. Também tem muito disso, assim, de eu às vezes olhar para um aluno e eu falo assim, não, hoje não tá legal não, tem alguma coisa acontecendo. E aí, às vezes, tem uma oportunidadezinha e fala assim, tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Né? Sempre também ter esse cuidado, porque muitos deles enfrentam realidades dificílimas, né? Eu tenho, né, várias histórias de alunos enfrentando, né, realidades muito difíceis. Então, viver o evangelho é isso, é você se importar com o outro. Então, e eles percebem, né? Eles logo percebem que tem alguma coisa diferente e acabam perguntando. E aí, quando eles perguntam, é minha deixa. Ter a brecha, né? Agora é meu momento. Mas não é ser o perfeito, né? Mas é viver os seus princípios, né? Sim, sim. Não abrir mão deles, né? Não é colocar uma máscara e fingir que é alguém perfeito. Mesmo porque, né, essa geração de adolescente, uma coisa que é muito marcante também, que eu acho é que eles sabem quem é fake. Eles sabem quem é que coloca uma pose, quem é de verdade. E eles têm a tendência de se aproximar com quem é de verdade. Às vezes, assim, eu costumo brincar, eu sou durona, né? Assim, eu me dou muito bem com todos os meus alunos, a gente brinca, a gente fala bobeira, mas eu sou durona também. E mesmo assim eu percebo que, assim, que eles não se afastam, eles sempre tendem a estar mais perto, sempre a se chegar, a compartilhar alguma coisa que eles fizeram ali durante a semana. Então é sobre isso também, é sobre você ser de verdade e compartilhar as suas tragédias também. E quais são os maiores desafios para o adolescente cristão hoje? Então, eu acho que é justamente realmente viver o evangelho de verdade, né? Não se, às vezes eu percebo, né, que, infelizmente, né, muitos vivem uma vida dupla, né? Às vezes você está ali na igreja, né, a pessoa está ali, está servindo e está atuando, mas às vezes na escola ali, quando é aquele... Parece que né, a pressão realmente é desafiador, né? Às vezes eu fico olhando assim, meu Deus do céu, né? É desafiador em alguns momentos. Então, às vezes, você se depara com um linguajar completamente que você já está acostumado, né? E as músicas que eles cantam e tal, enfim. Então, realmente é desafiador. Mas não vale a pena você ter um ânimo dobro, né? Você tá ali uma hora você é uma coisa, outra hora você é uma coisa, porque eles percebem. E esse tipo de pessoa, né, que vive uma coisa e que quando tá ali no perto da turma é outra, eles acabam virando motivo de piada mesmo, entre os próprios amigos. Eles ridicularizam mesmo, eles zoam mesmo. Então, assim, eu acho que o maior desafio do adolescente cristão hoje dentro da escola é realmente manter firme a sua postura,
sem desrespeitar os outros. Então, eu posso, por exemplo, lidar com uma pessoa ali que pensa completamente diferente de mim, né? Que tem pensamentos, ideologias completamente diferentes da minha, e mesmo assim a gente se respeitar e viver harmonicamente. Isso é super possível. Então, acho que o maior desafio é esse, é se manter firme na sua identidade, sem desrespeitar o outro, sem invadir ali aquilo que o outro não deixou você ir, então não vai. É verdade. E você acabou falando um pouquinho, né, da próxima pergunta, mas essa questão de ter uma vida dupla, né, acaba, como você falou, ridicularizando a própria pessoa, né, que tá fazendo isso, e isso deixa claro que como as pessoas podem ser influenciáveis, né, influenciáveis é o termo certo, e muitos adolescentes conseguem influenciar sem ser contaminados com a cultura do mundo, digamos assim, mas alguns outros ainda assim são influenciados por essa cultura, né, de pecado mesmo. E como você acha como lidar, né, com as amizades, essas amizades que pensam diferente, talvez uma ideologia diferente, uma religião diferente? Eu acho que é isso, com respeito. Né? É você saber até onde você pode ir. Como eu falei, eu por exemplo, no meu caso, né, eu até passei por um tempo desses atrás, né, eu tinha um aluno meu, né, que estava passando por uma transição de gênero, e ele o nome ali na chamada, né, embora ele se vestisse ali tudo, né, como uma menina, o nome na chamada era um nome masculino. E eu percebi que ele realmente se sentia muito constrangido, né? Então, o que ele começou a fazer? Ele chegava atrasado para esperar eu terminar a chamada para poder entrar. E aí, uma vez ele veio conversar comigo. E assim, gente, é muito interessante. Quando a gente tem respeito pelo outro, dá pra conversa fluir, né? E você colocar ali o que você pensa, o que você acredita, sem ferir, sem ofender ninguém. Ele chegou até mim, né, e ele falou assim, professora, eu tô falando isso com você porque, assim, eu te respeito bastante, né, eu sei que você é uma pessoa, né, que olha pra gente com um olhar diferente, né, mas eu queria falar a respeito do meu nome, como tá na chamada e tal, né, eu tô passando por esse processo e tal, e eu fico muito desconfortável. E eu sentia isso, mas eu não sabia como lidar, não sabia como chamar, né? E aí eu ouvi ali o que ele tinha para dizer, né? Ele falou assim: "Mas você como é que você quer ser chamado?", né? Ele falou assim: "Não, é só, sei lá, me chama de se for desconfortável para falar, me chama de amiga, me chama de, mas assim, eu queria pedir se é possível a senhora não chamar o meu nome". Eu falei assim, não, então vamos fazer o seguinte, porque o seu nome, né, tá aqui, infelizmente eu não posso chamar você por um outro nome, que não é o nome que tá no documento. Mas eu vou fazer o seguinte, então, a partir de hoje, nessa turma, não vou mais fazer chamada, né? Vou olhar pro rostinho de cada um, vou dar aqui a presença, não vou fazer mais, porque eu não quero que você se sinta desconfortável. Quero que você se sinta à vontade aqui. Aí ele me abraçou, me agradeceu, né? Ele até não tá mais hoje na escola, mas foi uma conversa ali que me marcou muito, porque é uma situação onde a gente, né, que é cristão, fica numa posição delicada, né? Compartilhou ali algumas coisas que ele tá vivenciando, né? Tomando hormônios. E aí eu tive a oportunidade também de fazer um monte de pergunta para ele. E falei assim, olha, a minha fé realmente eu acredito diferente, eu penso diferente, né? Mas eu não tô aqui para te desrespeitar no seu direito de ser tratado da maneira como você gostaria de ser tratado. Então, é isso. Você me trata da maneira como eu gostaria de ser tratado, eu trato você da maneira como... Então, assim, é difícil, não é fácil, né, a gente lidar com muitas questões, né, não só essas, várias outras. Mas eu acho que o principal ponto, realmente, para o adolescente lidar com as amizades é respeito. Você não precisa concordar, mas você precisa respeitar, né? Jesus, ele fez isso, ele respeitou a escolha das pessoas. Ele não obrigou, não impôs nada para ninguém. Ó, a verdade aqui é essa, é aquilo que eu acredito. Você tem toda a liberdade para discordar de mim, né? Então, é isso, é com respeito sempre. Isso é o que diferencia Jesus do diabo, esse respeito que ele tem
pela humanidade, né? Por todos nós. Com certeza. Quando ele estava aqui na Terra, desde agora também. E eu tenho certeza que a sua atitude, né, com esse aluno vai ser algo que marcou ele, porque ele vai lembrar que ele foi tratado dessa forma. Eu acho que ele precisar. Eu acho que ele esperava que eu... Não, vou te chamar. Talvez outros professores já tivessem feito isso. Então vai ser algo que ele vai lembrar, né? E talvez seja algo que vai fazer um diferencial para ele no momento de decisão. Eu acredito, realmente. Até porque o respeito, né, ele abre muitas portas, né? E nós, como cristãos, com essa missão, né, de falar sobre Jesus, o respeito abre justamente essa porta para as pessoas virem até nós, para que aí a gente consiga falar realmente daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente quer que as outras pessoas passem a acreditar e a amar também, né? É porque eu acho que, assim, muitas das vezes, né, a gente tem dois extremos. A gente tem o adolescente que vai embarcando ali na onda, né, do grupo, e a gente também tem aquele adolescente que é passivo-agressivo, né? Então, às vezes, toda a opinião dele, tudo que ele coloca é sempre com muita agressividade. E eu não acredito nesse caminho. Eu acredito realmente que dá pra gente falar sobre aquilo que a gente acredita sem interferir no direito do outro de fazer suas próprias escolhas. Então, é aquilo que eu falei, quando eu abro espaço ali para eles, por exemplo, chegarem até mim, né, dou essa liberdade ali, né, às vezes a gente conversa, solto uma piada, conto alguma coisa trágica já da minha vida, né, para gerar essa conexão, eles acabam, eu acabo assim, mostrando para eles, olha... É desse jeito aqui que eu vivo, né? E tá tudo bem, né? É desse jeito que eu vivo. Você vai ter que entender que essa é a maneira como eu acredito. Mas eu não preciso realmente estar ali, né? Sendo agressivo e falar, não, inferno, tal. Porque não é bem por assim. força bruta, né? Exatamente. Que convence aquela pessoa. Exatamente. Nossa atitude de tratar a pessoa bem, com respeito, é a nossa parte, né? E o Espírito Santo vai tratar de cuidar daquela pessoa, né? Sim. E, Laís, o que um adolescente cristão nunca deveria abrir mão? Eu acho nesse contexto, né, que é realmente da sua integridade, né? Da sua honestidade. Às vezes eu me deparo muito também com essa situação de você ver, por exemplo, às vezes não é uma questão ali do aluno estar envolvido diretamente numa situação de vida dupla, né, nesse sentido, mas às vezes você pega, por exemplo, um aluno cristão que não tem respeito pelo trabalho do professor, né? Que aí o professor saiu de casa, foi para lá para poder dar aula e ele tá lá, né, e ele não dá a mínima, né? Ele é o cara que faz a piada para todo mundo, né, achar graça, para tentar ridicularizar. Então, isso também realmente é muito complicado. Então, eu acho que o aluno cristão, né, o adolescente cristão, ele precisa ter firme essa questão da sua honestidade, né, com quem ele é de verdade, nos mínimos detalhes, né, gente? Então, tipo assim, desde do respeito ali com o profissional que está ali, né, se dedicando o tempo, né, o respeito às autoridades que estão ali na escola. Eu sempre falo com as meninas lá em casa, né, que existe uma maneira de você, às vezes, contestar algo que pode ser o professor ser humano, ele pode errar também, né? Mas existe uma maneira de você chegar até esse professor e falar sobre algo que... Professor, olha aqui, dá uma olhada nisso aqui, será que... né, você não se equivocou, eu já errei várias vezes, né, várias vezes alunos chegaram para mim e eu falo assim, né, eu falo para ela assim, olha, das duas uma, o professor vai olhar e vai ver, não, realmente eu errei, ou ele vai chegar e você vai ter uma oportunidade de aprender naquilo que você... Então, eu acho que realmente não abrir mão da sua identidade, da sua integridade, e não tem a ver com perfeição, como você falou aqui no início. Não tem a ver com que eu querer passar uma imagem de eu sou certinho. Mas é ser honesto, né? E até quando errar, reconhecer que errou, né? Assim, não, poxa, vacilei, dei mole aqui. Pede desculpa pro professor, pede desculpa pro colega, né? Pede desculpa para quem seja... Mas reconhece que você é uma pessoa que está em processo de construção também. Errar faz parte da nossa humanidade, né? Então, eu acho que é isso. Não abrir mão da sua identidade, da sua honestidade, de falar que, olha, eu estou tentando vencer isso aqui. Eu tenho uma dificuldade aqui nessa área, né? E ser sincero e falar sobre isso, né? Abertamente. Isso traz as pessoas para perto, com certeza. É verdade, né? E... esqueci até que eu ia falar. Mas...
tem a questão também de lidar com... A gente chegou até a citar nessa questão mais no início, mas lidar com pessoas de religiões, de religiões diferentes mesmo, né? Que é algo que tem esse embate maior, né? Que eu posso acreditar em uma coisa, fulano pode acreditar em outra coisa completamente diferente. Inclusive, até pode dizer que eu tô errada na minha crença. E como você, tipo, o conselho que você daria, tipo, como permanecer firme, né? Como um adolescente cristão poderia permanecer firme em meio a essas questões, nessas religiões tão diferentes. Eu acho que é se voltar para Cristo, para o seu Deus. Nada melhor do que você vencer a dúvida do que você ter mais certeza, né? Então, às vezes eu percebo que às vezes o outro está muito preocupado em debater, né? A palavra de Deus vai falar sobre isso também, que a gente não deve estar ficando preocupado em discussões acerca de genealogias, de coisas que não chegam a lugar. Obviamente que o contexto não é exatamente esse, mas, né, dá pra gente entrar nesse sentido, né? Então, a gente não tem que estar preocupado em provar nada para ninguém, porque, como você falou, quem convence é o Espírito Santo. Então, eu acho que quanto mais eu fundamento a minha fé, mais certeza eu tenho daquilo que eu creio, fica mais difícil de eu me ludibriar com outras questões, né, de outras religiões, que hoje a gente vê muito mais abertamente, né? Antigamente era mais velado, né? E tá, hoje já as pessoas compartilham, né, as suas crenças religiosas com muito mais facilidade. Eu acho que é isso. Eu estar firme naquilo que eu acredito, né? E me preocupar menos em tentar provar para o outro que aquilo que o outro está acreditando é errado. Verdade. Se você tem certeza daquilo que você acredita, né? Fica difícil, é impossível gerar dúvida na sua mente, porque você sabe da sua fé, sabe de quem você crê, né? E aí não tem jeito, tem que ir para a palavra, a Bíblia, é devocional, tem que estudar a palavra de Deus, né? Tem que fazer isso. Se você não se dedicar à palavra de Deus, você vai facilmente ser enrolado, né? Porque tem muita coisa para confundir realmente, né? Porque da mesma forma que a gente também estuda e lê a Bíblia aqui, eles também conhecem a religião deles, então eles também vão usar isso contra a gente, né? Com certeza. Então a gente tem que estar esperto também, porque senão realmente a gente vai ficar numa situação ali de eles saber mais do que a gente e a gente não entender da nossa própria fé. É isso aí. E qual conselho você daria para quem sente vergonha de demonstrar que é cristão? Eu acho que quem sente vergonha de demonstrar que é cristão, eu acho que na verdade ainda não é cristão. Então, eu acho que precisa realmente buscar esse encontro verdadeiro com o Senhor. Porque uma vez que a gente tem um encontro com o Senhor, é impossível você, né? Você experimentou algo que é bom, não tem por que você ter vergonha disso, né? Então, é aquilo que a gente falou, precisa ser de verdade. Se não for de verdade, a gente vai ter realmente ali muitos contratempos. Então, o conselho que eu dou é se volte para Jesus, busca, seja sincero com o Senhor, né? Fala, Senhor, eu tenho essa dificuldade, eu tenho dúvidas, eu preciso, né, de respostas, busca ajuda, né? Busca liderança, busca gente para poder estar ali te cercando, te discipulando, para que você possa realmente ter um encontro verdadeiro. Porque existe uma diferença entre você ser um convertido e ser convencido, né? Às vezes a gente percebe que, por exemplo, eu fui uma adolescente que fui criada dentro da igreja, né? Então, às vezes, você se pega repetindo coisas que você ouviu, né? Você nunca não foi lá, não buscou, Não teve né? a sua vivência. Não teve a sua vivência. E isso gera realmente margem para dúvida, para esse constrangimento. Porque aí você acha assim, cara, pô, você é cristão. Poxa, meu colega lá, né, ele tem uma vida tão badalada, a minha é meio chata, eu só vou da escola para a igreja, da igreja para casa, né? E às vezes, se você for olhar para a vida do cara, é chata mesmo, né? Porque ele realmente vive um evangelho ali de religiosidade superficial, e aí é chato. Agora, quem vive experiências com o Senhor, quem vive de buscar o Senhor, de ouvir o que Deus me fala, cara, não tem como você falar que você é chato. Então, E quando a pessoa realmente tem Cristo ali, ela mostra sua felicidade em tudo que ela faz. Não tem como a gente ser uma pessoa triste, chata ali,
porque se a gente tem realmente Cristo em nós, a gente tem essa felicidade na gente, sabe? Para poder contagiar eles com essa felicidade. E a escola ela tem um papel de formação do adolescente, né? Até de, tipo, como ela enxerga, o adolescente enxerga algumas coisas, enfim. E como você acha? Você diria que essa influência da escola é muito grande ou nem tanto? Eu acho que o adolescente passa muito tempo, né? A criança e adolescente passa uma boa parte do dia na escola, né? Então, os pais, né? Os cuidadores, eles precisam realmente fazer o seu trabalho. Porque se não discipular a filha em casa, vai dar ruim. Porque não tem como realmente. Eles passam um tempo muito grande, a grande maioria deles, né? Eles têm ali os seus grupos, eles estão em todos os lugares, né? Juntos, eles saem juntos, eles vão para as festinhas juntos. Então, eles passam realmente um tempo grande ali, às vezes muito maior do que o contato que ele tem com o pai e com a mãe em casa. Que aí o cara tá lá, sai 7h30, casa, volta ali meio-dia, 1h. Hoje tem escolas aí hoje do ensino médio que vai até às 15 horas. Então, às vezes você chega ali em casa, tem aquele tempinho ali para você poder fazer as suas coisas e tal, daqui a pouco se preparar para o dia seguinte. Então, o tempo que eles vivem ali entre eles realmente é muito maior, sem contar o tempo que eles estão ali no WhatsApp, nos grupos, conversando. Então, tem realmente uma influência muito grande. E para que a gente possa realmente cercar ali o nosso adolescente cristão, né, dessas influências, a gente precisa discipular em casa. De verdade. Não adianta a gente terceirizar para a igreja. Achar que só as 2 horas que meu filho passa no culto aqui, nas atividades, vão ser suficientes para formar o caráter dele cristão. Não vai. Tem que ter discipulado em casa. Eu ouvi bastante na escola os professores falarem que quem educa são os pais, que eles não têm obrigação de educar filho de ninguém. Eles falavam em outros contextos, mas trazendo para o nosse contexto cristão, é realmente os pais educarem seus filhos, prepararem eles para estarem lá fora. E às vezes o pai está muito preocupado, né? Assim, hoje você ouve muito falar isso. Porque é a doutrinação, né? Porque o professor está doutrinando. Gente, o professor está tão cansado. Que ele não tem tempo para doutrinar ninguém, não. Às vezes tem até um outro ali, né? Que está ali meio mal intencionado. Mas é raro. Porque às vezes você vai pegar, por exemplo, às vezes um professor de história, né? Que às vezes tem mais essa questão dessa pegada política e tal. Cara, o cara passa 2 tempos no máximo de aula a semana inteira com esse professor. Então, não é esse professor que vai doutrinar teu filho. É as convivências ali realmente, é os grupos que ele está inserido, são as amizades. Então, a gente precisa realmente estar de olho nisso, tá? Acompanhando de perto, né? Ser pai, né? Por isso que eu falei, eu demorei para poder entrar, né, no mercado de trabalho, mesmo depois que eu me formei, porque eu queria realmente me assegurar de estar ali cuidando, educando as minhas filhas. Então, educar dá trabalho, discipular dá trabalho, porque você tem que repetir várias vezes a mesma coisa. Às vezes tem um que escuta melhor, outro que tem mais dificuldade. Então, é isso, tem que discipular em casa. É mesmo. Como alguém que vive isso, gente, estou dizendo para vocês, é realmente muito importante, né? Aprender, ouvir sobre Deus diretamente dos seus pais também é muito importante, né? Os pais darem exemplo para os seus filhos é muito importante, até porque para os filhos, os pais são os maiores exemplos, né? Então, essa passagem de conhecimento, de também, até na nossa questão do evangelho, é muito importante justamente para afirmar a identidade mesmo, de mostrar, tipo, não, você é isso, isso e isso, então você tem que ser firme nisso e nisso. Então, é realmente muito, muito, muito importante essa educação vindo de casa, né? E o que Deus tem falado sobre os adolescentes na nossa geração também é um... Assim, eu acredito de verdade. Eu falo que eu não brinco, não, quando eu falo isso, não. Eu acredito de verdade que Deus tem algo poderoso para fazer nessa geração. Essa geração é diferente, né? A minha geração de adolescente, a gente não tinha... A gente era uma geração muito voltada para
pro trabalho, pro serviço, né? Então, a gente estava sempre ali prestando contas de alguma coisa que a gente estava fazendo, né? Hoje eu vejo que essa é uma geração mais amiga de Jesus mesmo, né? Que era diferente da minha, né? Então, às vezes, a gente... Na minha época, a gente estava, às vezes, mais preocupado de viver uma vida certinha, cumprir as regras, né? Hoje não. Hoje eu percebo que essa é uma geração realmente que está interessada em ser amigo de Jesus e que não está conformado ali só em ouvir o que o pastor tem para dizer, ouvir o que o líder tem para dizer. Ele quer experimentar, ele quer sentir, e isso é muito bom. Isso é maravilhoso, né? Você viver esse relacionamento de intimidade com o Senhor, né? Então, eu acredito que Deus tem algo grandioso para essa geração. Eu acho que essa geração vai chegar muito mais longe do que nós chegamos. Eu tenho certeza absoluta disso. Justamente por conta disso, né? Eu acho que até mesmo essa questão da insegurança gera mais dependência, né? Sim. Quando a gente se acha muito seguro de alguma coisa, você tende a não depender tanto, né, de Deus, né, em algumas coisas. Então, eu acredito que isso também é um ponto positivo, né, de você se depender mais do Senhor, de buscar mais o que o Senhor tem para mim, qual é o direcionamento de Deus para minha vida. Então, eu acho que Deus com certeza tem algo grande para fazer nessa geração, não tenho dúvida disso. E você acredita que existe um propósito específico para essa geração? Deixa eu pensar, é difícil, né? Mas assim, específico, né? Mas eu acredito que vai muito acerca disso, né? Acerca de se descobrir da sua identidade, quem é em Deus, de discipular outros, né? De ter essa facilidade para trazer outros, né, para o reino, né? A gente vê hoje isso muito, muito crescente nas células, né? Eu acho tão lindo você ver que, poxa, o adolescente vai lá e traz um amigo, né? De alguma forma, aquele amigo achou que era relevante e no lugar que aquele adolescente estava ali participando. Então, eu acho que se tem um propósito específico, eu não sei o que você quer dizer com isso, mas eu acho que é com relação a realmente nessa descoberta de quem eles são, realmente, em Deus, né? Para que vão incendiar essa geração. Amém. E eu tenho visto isso muito até lá na célula, né, também. As células, como você falou, tem sido um lugar também, por ser um lugar mais casual também, né? Ali tem sido um lugar em que eu tenho visto a transformação também, né? Pode ser até lá das meninas lá da célula, né? Que algumas chegaram ali meio imaturas, às vezes a gente estava ali tendo a reunião e elas ficavam ali conversando durante a reunião, mas agora elas realmente começaram a entender o propósito, né? Entender ali tudo aquilo que está acontecendo. As meninas que chegavam mais tímidas, mais fechadas, agora falam mais e tal. E isso tudo, eu creio, né? Pelo menos que tem contribuído para o desenvolvimento do nosso propósito aqui, né? Tipo, de ter coragem, né? De falar mesmo sobre aquilo que a gente tem aprendido como cristãos, né? E continuando a falar sobre os adolescentes, como você não era tão próxima da juventude, né? Antes, tava ali junto e tal, mas não tão próxima. E aí a gente queria saber como que ocorreu essa aproximação. Não sei. Não, eu acho, né? Eu acho que acabou sendo também por conta das minhas filhas, né? No caso da Helena, que começou a entrar, eu estava ali tendo que acompanhar, mas eu sempre gostei de servir na igreja, né? Como eu falei, eu desde pequena eu sirvo na igreja. Eu fui, né, ali doutrinada a gastar minha vida no reino. Então, eu aprendi, né, e eu até tive uma conversa há alguns anos atrás, né, com a Helena a respeito disso, que era justamente, eu aprendi assim, cara, a juventude é a hora de você se gastar pro reino de Deus. Então, como eu queria servir, às vezes você tá chegando, né, por exemplo, eu cheguei aqui, né, já vai fazer 7 anos que a gente tá aqui, né, meu Deus, né, mas você tá numa igreja nova, você não conhece muitas pessoas, eu falei assim, onde você vai servir? Eu vou servir aonde tiver
lugar para servir, em qualquer lugar. E aí, né, a gente, no começo, a gente servia muito nessas questões das decorações, né? As pessoas começaram a perceber que a gente tinha uma facilidade e aí começou com a Carol no Kids, né, chamando a gente para poder ajudar nas EBFs, nas decorações. E aí a Betinha foi lá, né, que aí a gente começou a trabalhar junto na EBF, a Betinha foi lá e decidiu me catar para ajudar nas decorações também das festas de retiro. Então, na verdade nem foi a Betinha na primeira vez, né? Foi o pastor Romulo que chamou a gente para poder ajudar ali nas decorações das festas e aí a gente foi ali, começou decorando festa, né? Mas como a gente acabava ficando ali, e aí, como eu falei, eu sempre gostei de conversar com eles mesmo, a gente entrava numa rodinha, conversava, como tinha os amigos da Helena também, que eram adolescentes que estavam ali juntos, a gente foi se chegando, foi ficando, eu fiz uma amizade com a Betinha muito grande, e aí isso foi aproximando cada vez mais, e é isso. E hoje está aí, cheio de coisa com vocês. Uhul. Sempre presente. E qual a importância da igreja nessa formação desses adolescentes, desses jovens? Total, cara. Total. Eu gosto muito de uma frase que o pastor Edgar fala que o servir nos promove, e eu vi isso acontecendo na minha vida de verdade. Cara, não vou falar assim tudo, né? Porque tudo é muita coisa, mas a grande maioria das coisas que eu sei hoje eu aprendi dentro da igreja. Às vezes a pessoa fala assim, cara, você fez algum curso disso? Não, aprendi na igreja. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa na escola e a pessoa pergunta assim, onde é que você aprendeu? Você fez algum curso? Não, aprendi na igreja. Então, a igreja é esse ambiente que gera pra gente oportunidade pra gente crescer. Tá vendo aqui, ó, o William, a Helena, que foram aprendendo aqui os afazeres e hoje estão aqui servindo e já treinando outras pessoas. Então, a igreja é esse ambiente, né? De você aprender coisas novas, de você se envolver em ministérios. Isso vai fazendo com que você cresça. É indiscutível. Hoje a gente olha nas escolas mesmo, é indiscutível. Se a gente for comparar, por exemplo, um aluno cristão com um aluno não cristão, às vezes na hora de apresentar um trabalho, na hora de fazer um seminário, cara, o crente ganha de lavada. Porque ele tem mais desenvoltura, ele é mais desinibido, porque ele já está acostumado, a igreja proporciona isso para ele. Então, assim, o adolescente precisa realmente entender que ele tem que agarrar todas as oportunidades. Ele anda de prova. Quando eu, um ano atrás, mais ou menos, 1 ano e meio, eu falei para ela, não estava fazendo nada. Eu falei assim, querida, presta atenção. Deixa eu ver. Eu, na sua idade, fazia tudo. Trabalhava em um monte de... Vamos começar a se mexer e vai procurar alguma coisa para servir. E eu falei, vou fazer o quê? Qualquer coisa, o que tiver. Eu levei ao pé da letra mesmo. Ela tá fazendo tudo. Mas o que eu vou fazer? O que tiver disponível. Então, às vezes, eu percebo assim, que o adolescente às vezes fica assim, qual é o meu chamado? Enquanto você não descobre o que é, vai fazendo o que tiver disponível para fazer. Serve aonde tiver lugar. Vai virar concreto amanhã aqui na calçada. vai fazer o que tiver que fazer, porque isso vai trazendo, né? Ontem, né? Eu tava vendo, por exemplo, os stories do Samuel ali fazendo uma rifinha para poder ajudar ele a comprar a câmera, porque ele já descobriu essa paixão. Onde? Servindo na mídia da igreja. Então, a igreja é esse lugar. Né, como eu falei para vocês, lá na frente eu fui descobrir que eu já era uma boa professora, né? Porque eu dava aula na igreja, desde pequena, assim, lá 11, 12 anos, eu já dava aula na salinha das crianças. Era uma criança dando aula para outra criança, mas era a igreja pequenininha, né? Então, assim, a igreja é esse lugar que vai desenvolvendo. Então, o adolescente tem que estar aqui, tem que estar servindo, tem que estar envolvido em célula, tem que estar envolvido nos ministérios, tem que se envolver. A igreja acaba sendo uma pista de decolagem, né, para muitas mesmo. pessoas. Que eu, por exemplo, descobri a profissão através da igreja, de servir na mídia. Então, através de estar aqui, muitas pessoas vão poder descobrir suas profissões, o que querem fazer da vida, né? A Laís também, né? Que começou a dar aula na igreja e descobriu que dá aula. E é um ambiente que você vai testando, né? Você tá aqui, aí eu me envolvi aqui no teatro, aí, eu vi que de repente, não, isso aqui não é muito minha praia, não, vou pra dança, vou pro louvor, vou pra mídia. Você vai testando ali, você vai experimentando. É isso. Sempre tem alguma coisa, gente, pra você. Sempre tem algo pra fazer. A igreja é um lugar onde você nunca fica à toa. Sempre tem um trabalho ali pra você. Exatamente. Se procurar mesmo, até limpar as janelas estão te dando. E hoje a célula também dá uma oportunidade incrível pra isso, né? Hoje você vê na célula, assim,
O que eu posso fazer na célula? Eu posso ficar ali recepcionando as pessoas, eu posso ser a pessoa que tira foto no final, eu posso ser a pessoa que vai trazer a dinâmica, eu posso ser a pessoa que vai trazer o louvor. Então, mesmo que a pessoa às vezes fica, né? Poxa, uma igreja enorme, como é que eu vou chegar assim, Embora a gente tenha sempre oportunidades aqui, né, rolando, mas a célula é esse ponto inicial ali, onde você pode começar ali já a ser treinado e servir com excelência. E ajuda a pessoa a se desenvolver, né? A falar, a se comunicar com as pessoas e fazer aquilo que você falou, que ajuda em apresentações na escola, na faculdade. Sim. A pessoa realmente vai sair muito melhor porque já tem esse costume desde a igreja para poder falar, né? É verdade. E essa questão tem influência na igreja, mas tem influência também, né, dos pais, dos líderes, até mesmo dos professores, né, alguns. E aí, como você acha que eles podem contribuir juntos para fortalecer essa geração, né? Principalmente os pais e os líderes, né? Estão mais próximos. Eu acho que é realmente tá junto, tem que caminhar junto. Então, os pais precisam se envolver também, né? Precisam chegar. Então, vocês falaram, né? O que me aproximou da juventude? Era isso, tipo, eu trazia a Helena e aí tava precisando, o pastor de Gaia Érica tava precisando de alguém para fazer pipoca para os adolescentes ficar no final. Eu ficava aqui, né? Então, os pais precisam ter esse olhar também, porque eu tinha, né? Eu sempre tive em mente o seguinte, quando as minhas filhas eram pequenas, né? Eu falava assim, aonde que eu vou servir? Eu vou servir no Kids. Porque é o lugar que está ali dando estrutura para as minhas filhas. Como é que eu não vou? Eu tenho que apoiar esse negócio, tem que ajudar a fazer dar certo. Então, o pai de adolescente, ele precisa também estar caminhando junto ali da liderança, entender onde ele pode ser um apoio, aonde ele pode fortalecer, quais são as dificuldades, porque às vezes o líder, né, vê coisas, né, que o pai e a mãe não vê, né? Então, às vezes tem lá aquele perfil que tá bloqueado para os pais, mas o líder consegue ver, né? Ou às vezes até os próprios amigos veem e dão um toque na liderança. Então, os pais precisam estar juntos, se interessar de fato, não só pegar e despejar o filho aqui e achar que tudo vai dar certo. O pai tem que caminhar junto com a liderança. Verdade. Ter esse trabalho coletivo, né? Tanto os pais em casa e a liderança estando aqui na igreja, trabalharem junto, vai E é a mesma coisa na escola, né? Tipo, Sim. Não adianta o pai chegar lá só na hora de pegar o boletim e aí querer dar uma bronca no filho porque foi tudo ruim, mas ele nunca pegou no caderno do filho para ver se o filho copiava a matéria, né? Ele nunca foi lá e fez uma pergunta do tipo, e aí, como é que foi a aula hoje? Me fala um pouquinho sobre o que você aprendeu. Então, se ele deixar para chegar só no final para colher o resultado, vai dar ruim. Então, tem que chegar e tem que caminhar junto. E embora, né, o adolescente meio que pareça que eles não gostam muito, né, desse contato, né, de estar tão próximo ali, às vezes de pai e mãe, né, é uma fase onde eles estão realmente se descolando, se desprendendo mesmo para ir para o mundo, né, para dar os seus próprios voos, eles gostam de perceber que tem um pai ali, uma mãe que realmente está interessado. Que não está perguntando só para dar o checklist ali, né? E aí, como é que foi a aula hoje? Fui bem. Tá, ok, dei meu check. Não. Realmente está interessado em saber, né? O que aconteceu hoje. Às vezes, contar ali uma fofoca do que aconteceu na sala de aula. Né? Realmente perceber que o pai e a mãe estão interessados na vida dele. Isso faz diferença e isso dá resultado. Pai que acompanha de perto o aluno, o resultado é nítido. A gente sabe quem é o pai que acompanha de perto e quem é o pai que deixa rolar. Muda completamente a cultura, né? Exatamente. Daquele adolescente. Agora, pra gente descontrair um pouco, lá eles estão lá na escola com tanta gente, com tantos adolescentes, tenho certeza que deve ter muita história engraçada. Eu queria saber se tem alguma gíria que eles falam que você não entende, que você ouve eles falar e fala, cara, o que é isso aqui que você tá falando? Sim, eu acho que eu não entendo não, porque eu sempre procuro entender. Quando eles falam alguma coisa, eu sempre procuro entender, né? Então a gente vê essas bobeiras que estão rolando agora do Farma Aura e do não sei o que, a gente vai, eu vou lá e o que é isso? Né? Vai entender, né?
Eu sempre pergunto, né? A minha maior dúvida era com o tal do cringe, que eu ficava, o que é cringe? Aí a Helena falou que agora é cringe, fala cringe. Não, gente, é horrível, é péssimo, é péssimo. Então, assim, eu acho que não tem nada assim que eu não consigo entender, não. Eu sempre pergunto, né? O último desse agora, que eu acho que já tá passando já, né? Eu acho. Toda semana lançam um diferente. Não é. Eu acho que nem eu tenho acompanhado direito o que... Tipo, tem uns agora igual... Eu não sei se vocês já escutaram... É que vocês são mais velhos que eu. Mas tipo, tem... Igual lá na minha sala, direto eu escuto alguém falando... eu tô com vergonha de falar isso. Falando gag. E, tipo, eu não sei o que nem eu consigo entender às vezes o que o pessoal tá falando. Então, assim, às vezes eu realmente, tipo, deixo levar. Eu acho que é um conselho pra vocês também. Tipo, só deixa quieto, só ignora. Às vezes não é necessário saber. E aí, né, dentro da sala, que deve ter alguns alunos aí que provavelmente soltam algumas pérolas aí, que falam alguma coisa. E aí, qual foi a situação mais engraçada que você já viveu dentro da sala? Cara, é difícil, porque eles sempre falam pérolas, né? Sempre falam as coisas muito aleatórias. Tem hora que eu fico me concentrando. Às vezes eu tô virada pro quadro, né? Eu fico me esforçando pra eu não rir, pra não dar trela pra eles, né? Aí um fala assim, a professora tá rindo também. Mas esses dias também aconteceu uma coisa muito... Eu tenho um aluno que ele é muito viciado no celular, né? E eu passo o tempo todo falando, pega o caderno, guarda o celular. E lá na escola municipal que eu trabalho, né, a carteira é uma carteira que você levanta a mesa, entra e depois abaixa. Então você fica meio que preso ali, né? E aí eu tava, né, virado no quadro, escrevendo e tal, e daqui a pouco eu escutei um bum, e ele é grandão, né? Eu, bum! Aí eu falei, que é isso? Quando eu olhei pra trás, ele tava assim, virado, caído assim, de lado. E todo mundo ali naquele alvoroço, e ele com o celular na mão, assim, virando, cara, o que aconteceu? Acho que ele se distraiu ali com o celular, fez algum movimento, a cadeira virou com ele com tudo. Foi muito engraçado, né? Tem eu tinha também uns 2 anos atrás, eu tinha uma aluna no ensino médio que ela era muito engraçado corrigir as provas dela. Porque ela sempre fazia um monte de desenhozinhos e colocava várias frases. Então, ela botava assim, socorro, Deus, né? Botava um bonequinho com a mão pro alto, assim, orando, né? Era muito engraçado. Eu corrigia a prova dela, eu morria de rir corrigindo a prova, que sempre tinha um recadinho. Ela falava, professora linda, por favor, considera. Né? Era muito engraçado. Cara, o garoto era tão viciado no telefone que ele caiu. E continua mexendo no Cara, tem gente que não dá não, cara. E qual frase você mais repete para os seus alunos? Bora, gente, fazer exercício. Acho que isso é o que eu mais falo. Com certeza. Né? Bora, gente! É o que eu mais falo, eu acho. Né, eu é que sei. Eu é que sei. E tem uma pergunta aqui que eu acho até bem interessante, né? Que são gerações diferentes. Então, o que os adolescentes fazem hoje que não tinha na sua época? Falando na sua época, parece que você é jurássica, né? Mas enfim. Eu acho que tem essa questão do celular realmente na sala de aula. Na minha época não tinha, né? A gente... existia um respeito muito grande, né? Com a figura do professor. Então, eu acho que o que eles fazem hoje é isso. Às vezes, não se importar muito, né? Com que... professor... Às vezes eu tenho a sensação de que eles acham que não tem ninguém ali, né? Mas eu acho que é isso. Essa questão do celular realmente pega bastante. Mesmo hoje tendo uma lei federal que proíbe o uso de celular em sala de aula, a gente não pode tomar o celular da mão do aluno, né? Então... eu passo quase que a metade da minha aula falando guarda o celular, guarda o celular. É a segunda frase que ela mais fala. Então, eu acho que é isso. Essa questão do celular hoje pega bastante. Atrapalha muito mesmo. Eu mesmo. Desculpa, professores. Foi mal. A gente vai tentar melhorar. A gente encaminhando pro final agora, Laís. Eu queria que você deixasse pro pessoal que vai estar assistindo um conselho pros adolescentes. Conselho, cara, eu acho que assim, que de tudo que você deve guardar, guarda seu coração. Porque dele procede, enfim. Não, mas eu acho que assim, deve
Eu falo isso, né? Às vezes eu vejo o adolescente muito preocupado, assim, com a carreira, com o futuro. E não que não deva ser, né? Mas eu sempre falo isso lá em casa, né? Falo isso para as meninas, eu falo assim, olha, de todas as coisas que elas podem fazer, o que é mais importante é que elas busquem ao Senhor em primeiro lugar. Porque se o Senhor for o primeiro na sua vida, se o Senhor for o centro das suas escolhas, as demais coisas vão ser acrescentadas. O Senhor vai direcionando. Se você se preocupar em seguir os princípios daquilo que está na palavra do Senhor, não tem como dar errado. Então, se tiver uma coisa que você precisa focar antes de qualquer outra coisa, foca no seu relacionamento com Deus. Tem um livro Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, ele fala sobre isso, né? Se o seu relacionamento com Deus não tá bom, nada mais vai estar. Então, o conselho que eu dou é busque ao Senhor e até enquanto você não tiver certeza de que você está realmente ali vivendo isso intensamente, não desista disso, foque nisso. E aí as outras coisas vão ser acrescentadas. Porque aí é aquilo, né? A palavra de Deus tem princípios, né? Para você honrar, para você respeitar as pessoas, para você dar prioridade para aquilo que é importante, né? Para ser mordomo do seu tempo. A palavra de Deus está cheia de conselhos. Então, se você buscar o Senhor, A palavra de Deus é o nosso manual de vida, né? É o que nos guia a tomar as decisões certas nesse mundo. Então, tem alguma coisa pra falar, Helena? Não. Uma pergunta? Não. Então, é isso, gente. Vamos encerrar. Perdi aqui, gente. Mas, Laís, foi um prazer estar aqui com você. Foi um papo muito bom. Foi bom saber como tem estado a escola nos tempos de hoje, né? Como tem sido desafiador tanto para você como professora, tanto para os alunos que, de modo geral, mas também os cristãos que têm lutado, né, para poder se manter firme nas suas identidades ali. Então, foi bom ter esse papo, acredito que vai abençoar bastante vidas, bastante pessoas vão ouvir e vão aprender bastante, né, com esse podcast. Então, é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.